para aprender o inglês, eu usei a estratégia contrária do que muitos irmãos brasileiros fazem. É sempre natural procurar, vamos dizer, ilhas brasileiras, como Flórida, por exemplo. Então, os brasileiros, quando vão para lá, escolhem logo Flórida, que seja Miami, que seja Orlando, onde está a comunidade brasileira, ou que seja uma Massachusetts, em Boston, que seja New Jersey. Eu fiz o contrário. Eu fui para um estado a priori, para o Texas, que, assim, não tem muitos brasileiros. O sotaque é bem diferente, né? E é um inglês bem difícil Inglês de aprender. cantado. É um inglês mais forte, né? Que ano você foi para lá, Luiz Alberto? Eu fui em 22, quer dizer, finalzinho da pandemia, quer dizer, ainda essas dificuldades, né, que o mundo enfrentava. Então assim, fui já para um estado que não tem essa comunidade brasileira, e numa cidade que também não tem essa comunidade tão grande como Houston, por exemplo. Houston tem a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, do Texas, que não é tão grande em comparação com Orlando, é ínfima. Ainda fui para Dallas, que é menor ainda, e os brasileiros estão mais na região de Plano, mais para o norte, e eu fui para o sul de Dallas. Ou seja, me afastei da comunidade para me forçar a viver a vida americana de fato. Entender como funcionava a cultura, entender como funcionava a sociedade, entender como funcionava a cabeça do americano, porque, bem, se eu fui lá para fomentar negócio, eu levei a nossa mentalidade de negócio, mas precisava entender a mentalidade deles. E é diferente, naturalmente. Somos culturalmente diferentes. Então eu precisava ter essa vivência lá. Só que nessa situação de me afastar mais da comunidade brasileira, descobri que, e é até curioso, uma curiosidade que talvez muita gente vai aprender agora no NinjaCast. As pessoas, e é um parênteses, por favor, me permitam, perguntam assim, qual é a língua oficial dos Estados Unidos? Ninja. Inglês, né? João. Inglês. Ela só se tornou oficial há poucas semanas ou meses atrás. Ela não era a língua oficial dos Estados Unidos. Não existia um documento que dizia a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. Creio que o nosso país, sim, diz. A língua oficial da República Federativa do Brasil é o português, mas lá não. Porque lá, por ser vamos dizer, uma união federativa, os estados decidem o que pensam. Tanto que a Constituição americana tem poucos artigos, mas as constituições estaduais é que são grandes constituições. E cada estado dizia qual era a língua oficial. Por exemplo, eu recebo documentos na Flórida, me parece que agora, nesse momento que esteve aqui nos Estados Unidos, que aqui no Brasil houve uma mudança lá, é que eu recebia um documento que na frente era em inglês e no verso era em espanhol. Nossa. Porque eram duas línguas. No Texas, da mesma forma, quando eu recebi documentos oficiais do governo, eu recebi em inglês e recebi em espanhol, porque são as línguas, vamos dizer, línguas tradicionais, né? É o inglês e o espanhol. Há outras que são línguas indígenas, né? E há outras que é só o inglês. Mas eu descobri essa força da latinidade nos Estados Unidos. Então acabou que fui para aprender o inglês e acabei aprendendo espanhol em paralelo. Então hoje eu tenho mais a fluidez em espanhol, né? Até pela essa proximidade com a língua portuguesa, muito embora quem fala espanhol quase não nos compreenda em português, é interessante isso. Nós falamos português, entendemos um pouco até do espanhol, mas eles quase que não entendem absolutamente nada. Né? Sofrimento, né? Então fui lá bem, superei essas fases, mas já estou há alguns anos lá, enfim. E quando você foi morar, né? Uma boa dúvida, né? Você foi morar sozinho, você levou alguém, como é que foi? A família ficou para lá, né? Como é que foi? Conta pra gente. Não, eu fui enfrentar esse projeto de vida só. E permaneço, né, lá, construindo minha vida, minha família aqui em João Pessoa ainda, né? Mãe, irmãos, e, enfim. Meu pai também está aqui, enfim. Mas estou lá nessa solitude, construindo novos amigos, naturalmente. O que não é muito fácil naquela vida de domingo a domingo, de trabalho. Lá o povo lá é só ganhando dinheiro, viu, João Gabriel? É só grana, só pensa em dólar. Business. Dólar, não tem lazer, não. É verdade, né? Tem esse estilo de vida? Trabalho. Para quem está começando a vida lá nos Estados Unidos, precisa se esforçar um bocado mais. Né? É engraçado quando falava com meus amigos aqui, com vocês. Ah, rapaz, está tão difícil aqui. Isso uma sexta-feira, final do dia, o camarada já num jantar com amigos. E eu ainda pensando que viria o domingo que eu ainda poderia trabalhar, enfim. E lá é complicado, porque de fato você
Diz assim, mas você recebe em dólar, mas eu gasto em dólar. E a vida não está muito fácil lá, o custo de vida subiu muito. Então você precisa pagar as contas, não tem jeito. E acaba que você entra nesse turbilhão de trabalho, trabalho, trabalho incessante, e os seus amigos também estão nessa mesma. Enfim, é difícil se encontrar, como aqui. É mais Você fácil. teve que adaptar alguma coisa na sua rotina de alimentação, por exemplo, que dizem que a alimentação é bem diferente daqui. Sim, por exemplo, a alimentação é muito diferente. bacon, eggs e tal. E provavelmente muito diferente daqui, não tem feijãozinho carioca, né? Um cuscuzinho, não tem. Como é que tu se vira lá com a alimentação, cara? Olha, para a comunidade brasileira se torna um pouco mais fácil, porque na maioria das vezes onde tem essas ilhas brasileiras tem supermercados brasileiros. Então, eventualmente, você encontra um cafezinho daqui, um floco de milho, até tapioca, né? Goma de tapioca se encontra e tal. Mas aí você tem que viver ali perto. Longe disso, e mesmo assim, ainda você não vai encontrar tudo, se encontra no supermercado aqui. Eu digo assim, pelo menos tem uma coisa e outra para você fechar os olhos e dizer, estou no Brasil. Né? Feijoada. Em alguns restaurantes brasileiros, inclusive, um dos grandes restaurantes brasileiros no mundo, que é o de Orlando, é de um pessoense. Sim. De Alex, o Camilas. Então, assim, você quer sentir isso, o sabor brasileiro, você vai para um restaurante brasileiro e vai sentir esse sabor. Mas eu estou falando de turista, eu estou falando de residir. Um dia desse você está em casa, você está fazendo sua comida e tal. Então, não foi fácil, de fato. Né? Eu creio que nem me adaptei ainda a isso. Principalmente por como eles têm essa ligação muito com a latinidade, somente com o México, que é o vizinho direto deles. Então, a comida é muito apimentada, rapaz. Apesar de eu ser paraibano e a pimenta fazer parte da nossa cultura, né? Principalmente os sertanejos, enfim. Mas eu não sou de comida apimentada. E tem sido difícil, não tem sido fácil, não. Então, mas é mais outra dificuldade que você precisa aprender a superar e se adaptar a isso. Né? Até porque você não pode adoecer, que a saúde lá é muito cara.